Então é Natal e o que você fez? A gente fez o que deu, minha querida Simone, a gente fez o que deu e às vezes o que deu não foi muito. Essa música já começa com esse problema, né? A gente já começa a fazer aquele balanço de final de ano. O ano termina e nasce outra vez e a gente começa a refletir sobre várias coisas que aconteceram ou que deixaram de acontecer no ano. Essa é uma data que teoricamente era para ser uma data, um clima natalino, uma data de festividade, alegria, comemoração, confraternização. Mas é uma data que para muitas pessoas é a pedrinha no sapato, isso sim. É uma data que muitas pessoas deprimem, ficam ansiosas e não entram nesse clima natalino. Na verdade, torcem para ele acabar o mais rápido possível. E o que será que acontece? Por que será que essa data é boa para uns e é péssima para outros? Vamos entender aqui nesse vídeo alguns elementos que contribuem para esse probleminha emocional aí do final do ano e o que fazer. Quais estratégias a gente pode adotar para conseguir melhorar o final do ano, essa época natalina, essa virada de ano, que pode sim ser boa, pode sim ser agradável, mas às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes ali. Eu sou Natane Martins, sou psicóloga clínica há mais de 10 anos, terapeuta cognitivo-comportamental e você, meu querido e minha querida, é muito bem-vindo aqui nesse canal. Bom, vamos entender um pouquinho desses conflitos, dessa coisa difícil do final do ano. Para começo de conversa, gente, já começa na uva passa. A confusão já começa na uva passa, no arroz e na maçã na maionese, né? Um negócio que doce com salgado já começou a dividir os times aí, né? Então a gente já percebe que é uma data complicada. Mas além da uva passa, além da maçã, vamos tentar entender alguns elementos aqui que compõem esse problema emocional do final do ano e também o que fazer com isso, claro, né? Não só entender o que acontece, mas o que a gente faz com isso. Primeiro ponto, é uma época muito nostálgica, minha gente. Nostalgia pura, né? A música já fala, e o que você fez, o ano termina, nasce outra vez, já faz a gente ficar refletindo, poxa, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? E a gente começa a ter esse movimento, essas reflexões. É uma época nostálgica porque a gente começa a lembrar de coisas, lembrar de pessoas, lembrar de lugares, lembrar de coisas que a gente fez e a gente começa, às vezes, dar aquela rebaixada no humor, porque nem sempre o momento atual que vivemos é bom ou melhor do que foi. Ou, às vezes, é até melhor do que foi, mas às vezes a gente sente falta de alguma coisa. E um ponto muito importante, a nossa memória, minha gente. Nossa memória, ela não é fidedigna. Aquilo que a gente traz na memória é carregado de emoções, né? As memórias afetivas. Então, a gente tem sensações, a gente tem lembranças, né? Às vezes um cheiro, um lugar já vai evocar toda aquela lembrança. E se nós voltarmos lá naquela cena, às vezes nem é exatamente o que está na nossa memória, mas a gente guarda com essa memória afetiva também. Então tem esse lance da nostalgia, que muitas pessoas vão deprimindo, outras vão ficando ansiosas, né? Mais para baixo, vão ficando sem tanta energia. Então esse é um aspecto. Outro aspecto aqui muito presente, importante ser considerado nessa data é o luto. O luto das pessoas queridas que partiram, às vezes não foi agora, não foi recente, faz um tempo, mas é uma época que lembra a pessoa, ela não está mais ali presente, então bate aquela saudade, aquela tristeza, né? Aquele luto daqueles que partiram. E o luto também das memórias natalinas da infância, né? A gente tem que elaborar e muitas vezes esses momentos da infância, eles realmente ficaram na memória. A gente vai crescendo, a vida vai seguindo, a gente constitui a nossa família, nós temos as nossas crianças agora, né? Quem já é adulto, casou, teve filho, enfim.
E aquelas memórias da nossa infância que às vezes não se repetem da forma como elas estão ali, às vezes bate aquela saudade, aquela falta. A criança não tem a noção dos conflitos familiares, das dificuldades financeiras, das crises, seja lá o que for. A criança vive aquele clima natalino se aquilo for proporcionado para ela. Então, essa memória que às vezes a gente traz, e às vezes a gente tem que fazer também o luto dessa memória da infância. Então, para muitas pessoas isso pode ser também muito difícil. E é um período também de reflexões, é um outro elemento aqui. É uma data que ela praticamente nos joga, nos empurra para refletir, para reflexões sobre a vida. E muitas vezes são coisas que a gente já até sabe da existência, mas que ao longo do ano a gente consegue ignorar, passar por cima, negar, vai trabalhando, vai fazendo. Só que chega essa época, é uma época muito convidativa, muito voltada para essas reflexões. E aí a gente não escapa, né? Os pensamentos vêm, às vezes o encontro com algumas pessoas trazem ali algumas reflexões, coisas que a gente realizou ou não conseguiu realizar, ou não saiu da forma como a gente gostaria, e aí entra um outro ponto, a gente precisa lidar com as frustrações do que não foi do jeito que a gente esperava, frustração do próprio Natal, da própria celebração, do próprio Ano Novo, também não estar sendo do jeito que a gente gostaria. Então tem muito essa questão da frustração e das reflexões nessa época. Também, minha gente, é uma data, meu Deus, que loucura! É muita obrigação, muito compromisso, muita coisa para fazer, excesso de gasto, fila, lugar lotado, mercado lotado, tudo cheio, esqueceu alguma coisa, não acha, e é aquela confusão toda. Naquele, né, num momento que em tese deveria ser mais tranquilo, poderia ser mais de boa, né? Porque é muita gente tirando férias, né? Reuniões, vamos desacelerar. Não, parece que enfiou o pé no acelerador. É aquela confusão. Tudo que a gente tenta fazer nessa época, que durante o ano a gente faz tranquilamente, como por exemplo uma ida ao supermercado, vira um verdadeiro caos. Sem contar os excessos, né, de gastos que já preocupam, porque logo depois já vem janeiro, né, que é aquele mês que a gente sabe que não é muito fácil, né, imposto daqui, imposto dali, paga aqui, escola começando, material, vira toda aquela pressão, aquela tensão. Então acaba sendo muito estressante também. Então não é só o fato de reflexões, não é só o fato de memórias, não é só o fato que aquilo às vezes perdas, né, coisas assim significativas ali, mas também o estresse é uma data que causa estresse por todo esse tumulto. Então isso também é um componente. E aí vem aquela hora de encontrar aquela pessoa que a gente não queria encontrar. Então tem esse momento também. É um encontro. É um junta de todo mundo ali, e a gente vai encontrar pessoas que a gente passou o ano inteiro sem ver, que a gente passou o ano inteiro sem nem, né, ter comunicação ali, ou às vezes a pessoa não é só aquela pessoa que não interferiu em nada, ela atrapalhou, então foi o ano inteiro que aí no final do ano você sabe que você vai encontrar essas pessoas, aí você já começa a pensar, ai meu Deus do céu, o que vai ser? Então tem sempre, né? Quem nunca, né? Na família, nos amigos, no trabalho, a confra da firma, né? Confraternização do serviço também. Juntar aquelas pessoas, algumas ali que passaram o ano no atrito, né? Naquela tensão, e agora a gente vai trocar o presente do amigo secreto. E parece que justamente você tira aquela pessoa, não é? Não parece que é assim? Então tem essa questão também, o jogo de cintura, lidar com aquelas pessoas que às vezes a gente não tem tanta afinidade, isso também acontece no final do ano. E eu acho que algo também fundamental aqui, outro elemento que deixa o humor extremamente sensível no final do ano são as comparações. E depois da internet, rede social, isso ficou muito, né? Muito mais aparente, essas comparações. Você já teve essa impressão? Parece que a família de todo mundo é perfeita, menos a sua. A família não briga, só a sua que briga. Parece que todo mundo tá na ceia perfeita, maravilhosa, menos você. Parece que tá todo mundo feliz, todo mundo saltitante, alegre, menos você. Você começa a se sentir deslocado, um peixe fora d'água, porque parece que tá tudo muito bem para todo mundo, mas para você não tá. Então parece que tem alguma coisa de estranho. Então a comparação, ela
acaba com o nosso humor, porque a gente começa a falar, gente, tem alguma coisa errada comigo, por que só eu que tô assim? E não é só você, isso eu te garanto. Eu sou psicóloga clínica há mais de 10 anos e eu atendo as pessoas e eu atendo as famílias. E não é só a sua família que briga, não é só a sua família que não é perfeita, não é só a sua família que tem problemas. Acredite aqui em mim, acredite no que eu tô falando. Então a família de todo mundo tem problema, a família de todo mundo tem BO. Mas o que acontece? Ninguém vai ficar postando isso, ninguém vai ficar comentando isso, né? Ninguém vai sair na rua falando assim, gente, minha família só discute. Não, a gente vai postar momentos bons, coisas boas, né? Não fica falando da intimidade da família para as pessoas, então dá aquela impressão que tá tudo muito bem, que tá tudo muito tranquilo. E só eu que não, né? Só na minha casa que não é assim. Então não é bem por aí. Toma cuidado com as comparações, tá? Elas podem minar o seu humor, pode fazer você pensar aí que você é um estranho, uma estranha, e não é assim que acontece. Na casa de todo mundo, na família de todo mundo, tem problemas sim, né? E tudo vai de qual que é o tipo do problema, qual que é a gravidade do problema e como resolver, como agir diante desses problemas. Mas que tem problema, tem. Beleza, então, Natane, pontuado aqui alguns elementos, tá? Algumas coisas que a gente vê nessa época. O que fazer com isso, então? Como lidar com essas situações? Primeiro, faça a votação. Ganha na votação se vai pôr a uva passa ou se não vai pôr a uva passa. Aí você já começa na resolução de problemas, né? Bom, mas vamos lá, vamos entender o que a gente pode fazer para amenizar, para melhorar esse final de ano. Primeiro ponto que eu sugiro aqui é você fazer uma reflexão sobre o que você quer. Qual que seria o cenário ideal para você ali? Com quem você quer estar? Onde você quer estar? O que você quer fazer? O que você quer comer? A uva passa? Eu tô encanada com a uva passa. Então, vamos lá. O que você gostaria? Como que você imagina que seria um final de ano legal para você? Comece a perceber o que tem um significado ali, o que você gostaria que acontecesse, onde você gostaria de estar. Comece essa reflexão de autoconhecimento e de autoconsciência. Porque às vezes é um momento que a gente vai no embalo. A gente vai, né, pega a fila e vai. E a gente não para pensar, tá, eu não gosto disso, mas do que eu gosto? Eu não quero isso, mas o que eu quero? Então começa a perceber aquilo que faz sentido para você. A partir, então, dessa descoberta, dessa reflexão que leva você a descobrir o real sentido desse final de ano, do Natal, da virada de ano para você, você pode, então, aí você tem a oportunidade de respeitar mais os seus limites, de você colocar limites e respeitar. Por quê? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é caminho. Se você está só replicando tradições da sua família, coisas que o povo vai fazendo e você vai no embalo, e você não tem essa consciência, não sabe o que você quer, você vai continuar fazendo isso e ficando mal. Então, quando você sabe aquilo que faz sentido para você, aí você começa a pensar, então, nos seus limites e como respeitar esses limites. E aí é importante também que respeitar os próprios limites não é invalidar o outro. Quando você tem alguém casado, namora, ou tem filhos, ou tem pais aí que você quer estar perto, enfim, quando tem outras pessoas que você também quer validar o que aquela pessoa gostaria de fazer, mas você também não quer se invalidar, então aqui chega num ponto de trabalhar uma flexibilidade e estratégias para você fazer isso, para você colocar, né, validar os seus limites e também validar o que é importante para o outro. Então chegar a acordos, eu vou passar a ceia com a família, mas no outro dia almoço quero ficar em casa tranquilo, o Natal eu vou participar, mas no Ano Novo eu vou viajar sozinho, vou fazer alguma coisa para mim, ou eu vou ficar tanto tempo, ou vou passar com a família, sei lá, do marido esse ano e o ano que vem cada esposa, ou seja, vai fazendo combinados e acordos que são flexíveis, né, e que não ultrapassem o limite. Talvez você possa ser uma pessoa que não gosta muito das reuniões de família e às vezes tem um companheiro, uma companheira que gosta, algum familiar que gosta e a sua presença é importante. Então, assim, coloca um limite. Qual que é o limite que você consegue ficar no ambiente, consegue interagir de forma saudável? E aí você respeita esse limite. Então, você está, né, sendo flexível, colocando na balança.
respeitar os próprios limites, validar aquilo que é importante para as pessoas que você ama também e encontrar estratégias para esse ponto de equilíbrio. Outro aspecto aqui para um autoconhecimento, uma autoconsciência dessa época é entender o que essa época significa para você. Que crenças você tem? Que pensamentos você tem acerca de final de ano, de Natal, de Ano Novo, né? O que passa pela sua cabeça? Que significado essa época tem? Que pensamentos você tem? Porque isso também pode estar diretamente associado com a sua alteração de humor. Então, se você pensa que é uma época que nada deu certo, que as pessoas só discutem, que meu ano foi péssimo, que eu não atingi minhas metas, é uma época que serve só pra gente ver que a gente não conseguiu fazer alguma coisa. Então, assim, se tem pensamentos, isso vai alterar esse humor. Agora, se você tem pensamentos alternativos, como sim, né, uma época assim de reflexão, é uma época que às vezes a gente vai ter encontros, vai estar com as pessoas, mas começar a encontrar essa flexibilidade que eu falei e esses limites, talvez isso ajude no impacto que tem no humor. Então, os pensamentos e as crenças associados a essa época do ano também são muito importantes. E se você conhecer isso, se você prestar atenção nisso, você consegue bolar aí a estratégia, bolar o plano de ação, porque sem conhecer, né, sem entender o que isso significa, fica mais difícil. Outro aspecto também é de você prestar atenção na expectativa e realidade. Quais são as suas expectativas para o final do ano? Elas são atingíveis? Elas são reais? Elas são factíveis? Né? São expectativas que são possíveis de acontecer ou não? E principalmente aquelas expectativas que envolvem os outros, que envolvem outras pessoas. Então, às vezes você tem expectativa para o seu final de ano de que você vai passar na praia com a família, vai fazer tal coisa, ver os fogos na areia, você criou isso na sua cabeça, mas você depende do outro querer também, ou de ter disponibilidade para fazer isso. Então, daí se a pessoa não faz, aí você se frustra. Ou você tem a expectativa que vai reunir todo mundo da sua família, não vai ter discussão, vai ser aquela coisa linda, maravilhosa, e você sabe que às vezes tem algumas crises na sua família, que tem pessoas que às vezes não são muito compatíveis. Então, assim, essas idealizações, contando com o outro, com que o outro vai interpretar esse papel aí que você criou na sua cabeça, pode ser muito perigosa, porque isso pode não acontecer. Então, tem que tomar cuidado, prestar atenção nisso também. Outro aspecto importante é a aceitação e compromisso. A aceitação das emoções como sendo algo natural. Você pode aceitar as suas emoções, por mais difíceis que são, não lutar contra elas, tentar rejeitar. E a aceitação da vida, né? Da realidade tal qual se apresenta. Isso a gente chama de aceitação radical. Então, assim, chegou no final do ano, talvez as coisas que você não está muito contente, mas elas estão lá. Então, assim, essa é a família que você tem, esse é o trabalho que você tem, esse é o lugar que você mora, né? Então, assim, é o que existe, é o que faz parte da sua vida. E aí vem o compromisso. Disso tudo que não está bom, o que você pode se engajar e se comprometer a melhorar ou a buscar se aproximar mais dos seus objetivos e daquilo que faz sentido e é importante para você. Então, se você passou o ano frustrado com seu trabalho não está bom, como você pode planejar o ano seguinte para melhorar isso? Seja melhorar no trabalho que você está, seja buscar outro. Se existe um problema, talvez, na sua família ali, algo que está te incomodando, como você pode resolver isso para que no próximo ano talvez esse problema esteja solucionado? Então, não adianta chegar no final do ano e querer sair correndo, resolvendo tudo, querer que mude tudo, né, que foi construído ao longo do ano todo. Então, a gente tem que construir ao longo do ano, entender o que a gente pode fazer, porque no final do ano a gente vai ter a aceitação daquilo que foi. Então, aquilo que cabe a nós, que a gente pode fazer alguma coisa, e aquilo que não cabe, que não tem como a gente fazer alguma coisa,
Aí é a aceitação radical, elaborar que é aquela realidade que se apresenta e como eu vou permitir que ela me afete, como eu vou lidar com isso. Outro ponto também é que as emoções, elas sinalizam algo, elas estão sinalizando algo para você. Então, se você se frustra, se você se sente triste, se você fica ansioso ou ansiosa, se você fica com raiva, né? O que aquilo está querendo dizer? Então, volta lá naquele aspecto que eu disse, o que significa essa data para você e o que essa emoção está te sinalizando? Por que você sente raiva? Por que você fica triste? Começar a observar um pouco sobre isso também. E entender que existe uma ambivalência de emoções e isso é natural. A gente tem um pouco de dificuldade em lidar com a ambivalência das emoções, ou seja, que são emoções divergentes, né? Amor e raiva, alegria e tristeza. A gente pode sentir junto a mesma coisa, dentro da mesma situação, e isso fica muito confuso pra gente. E no final do ano isso pode acontecer. Então você pode ficar feliz em ver sua família, você pode ficar alegre, ficar animado que você vai encontrar as pessoas que você está com saudade, e ao mesmo tempo ficar triste porque nesse encontro não é como você esperava, ou não é mais como era na sua memória, ou porque nesse encontro está faltando alguém querido que já se foi. Então você pode ficar triste e feliz. Você pode amar aquelas pessoas que estão ali com você, que você tá passando o seu final de ano, mas ao mesmo tempo ter raiva de alguém faz alguma coisa e fica com raiva daquele comportamento. Não significa que você não ame a pessoa. Então a gente tem um pouco de dificuldade em lidar com essa ambivalência, mas ela pode existir. E um elemento também importante é que é uma época que se reúnem várias pessoas, ou seja, várias famílias diferentes no mesmo lugar, tomando decisões, convivendo por alguns dias juntos ali, e isso pode dar um problema, porque todos nós temos a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, e isso pode causar atrito nesses encontros. Então a gente tem que ter maturidade emocional, a gente tem que ter essa percepção de que da mesma forma que nós temos a nossa opinião, o nosso ponto de vista, o outro tem dele, o outro tem dele. São famílias que funcionam diferente, que têm suas rotinas e seu jeito de viver diferente e se reúnem. Então, se a gente não lidar, não tiver maturidade emocional para isso, é onde acontecem conflitos. E outro ponto importante nessa situação é evitar polêmicas, evitar assunto polêmico. Religião, política, futebol, evita assunto polêmico, não é momento para isso. Por que conversar de coisas que a gente diverge se a gente poderia conversar de coisas que a gente concorda, coisas que traz leveza, que traz alegria, né? Se alguém começa esse assunto, mas eu não tenho controle do que a outra pessoa vai falar. Sim, a gente não tem, mas se alguém começa esse assunto com você, tenta não inflamar, né? Muda, corta, muda de assunto. Legal, bacana, e tal, e você viu tal coisa? Muda de assunto, né? Tenta trazer leveza e evitar essas polêmicas. A vida já é difícil, o ano todo a gente já tem um monte de problema para resolver. A hora que reúne para um momento ali de celebração, a gente vai falar de assunto polêmico para quê? Né? Qual que é a finalidade disso? Sendo que ninguém vai concordar com ninguém, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, traga assuntos leves, assuntos bacanas, dê risada, divertido, assuntos que gerem esperanças, coisas positivas, né? Então, isso também seria uma orientação importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que faça sentido, que essas orientações aqui possam ajudar aí no seu final de ano. E se você perceber, né, que é uma tristeza difícil, persistente, um nível de ansiedade muito alto, vale a pena procurar uma ajuda profissional, uma terapia, né, e tentar trabalhar isso, tentar entender isso melhor e como lidar com isso na sua vida, caso seja algo muito, muito difícil para você. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal, deixe nos comentários se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu vou adorar receber seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!